Caríssimos irmãos e irmãs, boa noite. Estamos aqui mais uma vez, dando início ao nosso Evangelho no Lar, iniciando, dando sequência, com esta oportunidade que Deus tem nos oferecido através do recurso da internet, que são os meios de comunicação, que Deus já sabe tudo que a necessidade do futuro e vai nos provendo destas necessidades, as quais nos deixam um recurso de comunicação, como para o futuro nós teremos no planeta Terra a telepatia, Então nós iremos comunicar pensamento a pensamento, como já se faz nos planos mais elevados. Então, graças a Deus, existem esses recursos tecnológicos, Então, nós acompanharmos todos os tempos uma evolução maravilhosa e nós estamos ficando para trás, sempre o progresso anda na frente e nós, aqueles que vai sobressaindo, vai acompanhando todos os recursos que vão chegando, Porque Deus quer que nós sejamos esclarecidos diante de tudo que nós podemos ser aprendidos, como há uma necessidade imensa de conhecer o que nós estamos fazendo. Existe então o recurso, os livros, a internet, que traz grandes recursos para nós na educação, de conhecereis a verdade vos libertará. Então hoje, para dar início, vamos fazer a oração que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cairmos às tentações, livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Pedimos licença para entrar nos lares de todos vocês, pelo recurso da comunicação, em nome de Deus, e para dialogarmos, refletirmos sobre algo. Na nossa vida, são tantas formas que nos chegam de ensinamentos, que a gente estuda e vê que na verdade ainda não sabe nada, Por isso o Chico afirmava que ele era um cisquinho de Deus, porque o Chico tem conhecimento, e tinha naquela época ainda, dos recursos espirituais que existentes no universo. Então ele via que nós aqui ainda éramos um cisquinho, Então ele colocava ele um cisquinho de Deus. Por quê? Pela evolução do universo, então é um cisquinho perante todo o conhecimento. Me recordo que um dia nós recebemos uma mensagem lá na Fraternidade Cristã. Alguém pediu uma mensagem familiar e veio o seguinte: o Espírito falando que ele sempre dizia que ele era um grãozinho de areia frente ao oceano. E ensinaram para ele se sentir então qualificados, porque o grão de areia margeia o mar, São os grãozinhos de areia lá na praia que impede com que o mar invade as cidades, enfim. Então, nós formos um grãozinho, nós já somos muito importantes, E assim a vida sucessivamente, Mas nós vamos aqui pedir a vocês que não esqueçam da água para ser fluidificada. Nós vamos pedir a vocês que sempre continue conosco. Nós estamos toda segunda-feira, o tratamento à distância, que se realiza a partir das 22 horas. Só entrar no Face, deixar os nomes. Se Deus quiser, todos serão atendidos diante da necessidade de cada um. Nós estamos transmitindo o nosso Evangelho no Lar Facebook, mas também vai estar lá no nosso canal da Fraternidade Cristã no YouTube. Então nós pedimos que compartilhe conosco, escreva para nos ajudar. São forças que nós unificamos aos outros para poder juntos refletirmos e passar conhecimento uns aos outros, Seria bom se nós fizéssemos perguntas e respostas, Mas quem sabe um dia a gente chega nessas condições. Hoje do livro Passos da Vida por Espíritos Diversos, que esta obra é uma obra muito interessante do nosso irmão Chico Xavier.
chama Passos da Vida, um convite à harmonia e à renovação. Chico Xavier, no capítulo 18, nos fala sobre o que mais sofremos. O que mais sofremos em nossas vidas. Ele, através de Albino Teixeira, um espírito maravilhoso, diz assim: o que mais sofremos no mundo não é a dificuldade, é o desânimo em superá-la. Então não é dificuldade. Quando uma dificuldade bate às nossas portas, principalmente se nós enxergamos uma enfermidade, algum tipo de paralisia, alguma deficiência que nós sabemos que vai arrastar pelo tempo da vida, nós já tememos pelo desânimo de superar aquilo. Até que passar, já imaginou? Nós temos dificuldades nos lares, um filho, um pai, uma mãe, alguém que tenha algum vício em casa, qualquer tipo de entorpecente, com a bebida, com o uso de cocaína, enfim. É terrível para quem tem isso. Graças a Deus nós não temos, mas nós temos amigos que têm, sofrem muito com isso. Então é uma dificuldade grande para superar, é muito difícil, porque do mesmo jeito que a gente quer bem para os nossos familiares, nós teremos que querer o bem para os nossos semelhantes, né? Então, a dificuldade não é o problema é superar ela. De que forma? Você ter que ter aquela resignação em superar. Por isso que dentro do segmento da doutrina espírita, falando da doutrina espírita, é muito difícil, né? Acaba que o centro espírita é como se fosse um metrô, né? Uma grande locomotiva, um ônibus, onde pessoas entram, pessoas saem, né? Então entra, outro desce, depois novamente volta, né? Que não pode perder o sentido da direção. Muito comum. Então, quando você assume um compromisso, muitos companheiros da casa que você inicia, você continua. Muitos desanimam, outros mudam, outros passam a frequentar a casa perto, mais próximo da casa dele, habitat, né? E assim sucessivamente. Então, é uma locomotiva. Entra uns, sai outros, mas ela segue o destino. Assim somos nós temos que seguir o nosso destino. Nós não podemos ficar de centro em centro, pulando daqui para ali, querendo um milagre na nossa vida. Todas as casas sérias, cristãs, são maravilhosas. Basta que nós nos enquadramos no regimento da casa, enfim. E nos diz o seguinte: não é a aprovação, é o desespero diante do sofrimento. É o desespero diante do sofrimento. Olha, quanto é difícil você quando tem que passar uma aprovação difícil. O quanto é sofrimento. Então, você não sabe quanto tempo vai viver aquilo. Quando está tudo bem, uma pessoa acama na família, acamada, enferma, requer o banho, o alimento, cuidar, trocas e roupas, enfim. Se não tiver paciência, fica difícil. Muitos desanimam no meio do caminho, né? E nos diz ainda Albino Teixeira o seguinte: não é a doença, é o pavor de receber a doença. Fala assim: vem a doença. Nós estamos aí nesta fase dessa enfermidade que está atualmente agindo. Não é a doença, é o pavor da doença. Observa que aquele que tem fé em Deus, está tranquilo, toca a vida normal, a vida dele segue. Aquele outro que tem pavor, o que é isso? Não tem fé em Deus, porque Deus não erra, nós já falamos diversas vezes. Deus não erra, então vai acontecer com quem tem que acontecer, vai desencarnar quem tem que desencarnar, ponto. Se não existisse a pandemia, esse Covid, melhor dizendo, né? Se não existisse o Covid, todos que desencarnaram iriam desencarnar de qualquer outra coisa, mas não foi o Covid que tirou a vida deles. O Covid foi só mais um momento. Iria desencarnar com uma parada cardíaca, porque Deus não erra. Deus não erra. Então nós temos que ter isso na nossa cabeça, né? Então,
Não é o parente infeliz, é a mágoa de tê-lo na equipe familiar. Sabe aquele familiar indesejável? Se tem uma reunião familiar e quer brigar com todos, é o que mais bebe, se embriaga, fala alto, fala asneiras, então aquilo é difícil de ter ele. Por quê? Porque ele acaba que ofende todo mundo, é aquele ou aquela irmã ou irmão que põe defeito na roupa do outro, que acha que o vestido está comprido ou está curto, e assim sucessivamente, em todos os pontos. Acaba criando a mágoa. E a mágoa é uma doença muito forte, fica registrado, fere, causa outros tipos de enfermidades, sua imunidade abaixa, surge outros tipos de, ou mesmo infecção, né? Agora, fala assim, o que mais sofremos não é o fracasso, é a teimosia de não reconhecer os próprios erros. Não é o fracasso, é a teimosia de não reconhecer os próprios erros. Nós, falando dentro da doutrina espírita, quantos irmãos são afirmados que a doença é do espírito, o corpo é o efeito. Então a doença não é do corpo, é do espírito. Então vamos pensar assim em casos de depressão, algo nesse sentido psicológico. Se você no início acreditar e ficar firme, equilibrado, focar, fazer dentro da doutrina espírita, também o seu grande papel de trabalhador, porque tem assim, você vai em todos os tratamentos, em tudo que existe, mas quando você fala, vamos pegar o rodo e a vassoura, aí os compromissos são diferentes. Eu não posso, nesse horário não dá, não acha acordo. Dificuldade que nós temos no nosso centro espírita é a limpeza. A limpeza é a parte, tem lá umas poucas pessoas que vai e ajuda na limpeza, mas faz a limpeza sempre, mas sempre com dificuldades de fazer grupos. Não pode, não deve, um reclama que o outro não limpou direito, né? Então essas coisas do ser humano. Mas quando na verdade o Chico dizia assim, surgiu para nós uma oportunidade, por que nós não pagamos alguém para fazer a limpeza? Aí eu me recordei do Chico Xavier dizer que dentro de um centro espírita não tiver médios para fazer a limpeza no centro, que pode fechar o centro, que pagar é muito feio. Então, nós não podemos. Talvez a casa é muito grande, ter uma pessoa para estar constante todos os dias é diferente, né? Mas se você for fazer a limpeza somente para os trabalhos, igual dando o exemplo da nossa casa, e você ter que reembolsar alguém para fazer isso, aí está certo, tem que fechar o centro mesmo. Se for um asilo, um local, é diferente, né? Os trabalhadores têm que pelo menos lavar o prato, né? Não é possível, né? Então, ele diz assim, o que mais sofremos não é a ingratidão, é a incapacidade de amar sem egoísmo. A coisa mais difícil que tem é amar sem egoísmo. Às vezes nós amamos, não me importa, mas nós gostamos de ser reconhecidos. Isso aí é egoísmo. Então, faça o bem e não olhe a quem. É o nosso passo principal. Olha, não é a própria pequenez, é a revolta contra a superioridade dos outros. Coisa mais difícil, uma das coisas mais difíceis que nós temos, é ver a superioridade dos outros. Nós não sermos capazes, então, em vez de nós vermos que ele é superior, é capaz, está no caminho, porque quem é superior é somente aquele que faz as vontades de Deus que está no céu. Chico Xavier era um homem superior a nós. Por quê? Moralmente não tinha todos os recursos, materialmente muito inteligente, sabia conversar com todo tipo de pessoas que aproximassem, e um presidente da República, até as minhas condições, isso para ele não tinha dificuldade, né? Ele era um homem que sabia reconhecer seu lugar. Era um homem, tinha uma superioridade a nós, né? Igual tem muitos outros. Então fala, não é injúria, é o orgulho ferido, outra parte dolorosa. O orgulho ferido é uma das coisas mais difíceis de superar. Porque quando você mantém no ego aquele poder de você ser sempre observado,
mas o dia que te fere ele é difícil de você suportar. Você se lastima, você procura todos os recursos para você superar e é difícil. Olha, não é a tentação, é a volúpia de experimentar-lhes os alvitres. Não é a velhice do corpo, é a paixões pelas aparências. Olha que dificuldade. Não é a velhice do corpo, não. É a paixões pelas aparências. Quando nos diz assim, o que mais sofremos não é a velhice do corpo, é a paixões pelas aparências. Nós já imaginamos assim, aquela nosso irmão idoso, temos que são cuidadores do corpo, é diferente, cuidar do corpo e do espírito. Mas tem alguns que extrapolam nos cuidados, né? Anabolizantes, botox, com todo respeito, né? Nada contra os tratamentos, faz quem quer. Mas quando a velhice chega, que aquela forma física, a natureza empurra para baixo, o silicone empurra para cima, né, e vira aquela queda de braço, acaba que se deforma fisicamente. Às vezes você vê uma pessoa que já se tornou idosa e não aceita pelas rugas, deformação, começa a colocar botox para aqui e para ali, acaba ficando até cômico o jeito que fica, né? Porque o máximo que um profissional estuda tanto, ele não vai voltar mais do que era antes, não tem como, né? Então isso aí é uma dificuldade muito grande, você ter que conviver com aquela aparência. Se você, quando é jovem, tem uma aparência física, está todo bonitinho ou bonitinha, casa, tem os filhos, o corpo deforma e tal, engorda um pouquinho o homem ou a mulher, não dá para ter aquelas condições que tinha mais, estar procurando pessoas adequadas, um profissional para te ajudar. Então, às vezes a pessoa sofre demais por não ter a beleza física. Mas, na verdade, nós temos que preocupar também com a beleza do espírito. Porque, às vezes, nós vamos na academia todos os dias, 2 vezes, 1 vez, todos os dias nós estamos lá na academia cuidando. Mas nós não fazemos a academia do espírito. Uma oração, estudar, praticar, sentir-se importante. Para mim, não mais do que o próximo. Graças a Deus, hoje eu consegui ler uma página do Evangelho. Nós estamos lá fazendo a nossa construção, lá na Fraternidade Cristã, cozinha com refeitório todo, dá 340 metros quadrados. Só de lar são 180 metros. Nós devemos fundir daqui umas 2, 3 semanas, já está no início da formação, é um pouco difícil, né, até chegar lá. Então, nós temos lá 2 pedreiros que trabalham lá, são os responsáveis, são 2 irmãos, os 2 são pastores da igreja Assembleia de Deus, são os pedreiros muito responsáveis. Então são pessoas de Deus mesmo. Eu conversando com um deles, ele disse para mim, eu disse, todos os dias eu acordo 3h30 da manhã, eu leio 5 capítulos da Bíblia. Aí eu falei, mas a folha, que às vezes livros, não. Aí ele corrigiu, eu imagino, o capítulo é longo, né? Eu não, eu leio 5 folhas todos os dias da Bíblia. Já leu a Bíblia várias vezes, do começo ao fim. Então achei aquilo tão bonito dele, porque às vezes nós espíritas, com tanta informação que nós temos dificuldade de abrir um livro, nós temos dificuldade de fazer um Pai Nosso. Aí nós recorremos à casa espírita, tá difícil, né? Porque não consegui e tal, estou nervoso, não estou dormindo. E ele me afirmando para mim que ele lê todos os dias 5 folhas, ele levanta 3h30 da manhã, todos os dias, ele é pastor da Assembleia de Deus, e o outro também. Achei muito bonito os esforços deles, os esforços, né, que eles se medem em fazer questão, em estudar a Bíblia. São palavras de Deus, são conhecedores, não são, como se diz, têm um conhecimento muito grande, né? Então fala assim, dentro dessa parte da velhice do corpo, que nós sabemos que uma hora o tempo vence para todo mundo, nós voltamos para a Mãe Terra, né? Então o corpo, quem ficou apegado somente no corpo, ele vai levar aquele apego junto espiritualmente. Quem usou o corpo, cuidou, teve, sabendo dele que é uma ferramenta útil para a nossa evolução, esse, quando desencarnar, o corpo ele sabe que não pertence, é um envoltório que Deus permite para nós, né?
Então essa dificuldade de nós querermos cuidar só do corpo, esquecermos do espírito. Quanto é lindo a gente acordar pela manhã, falar, ô Senhor, muito obrigado pela noite abençoada, se está quente ou não, né? Mas graças a Deus eu tinha minha caminha, deitei e dormi com a minha família, acordei agora cedo para o trabalho. Ter a oportunidade de ver a luz do sol novamente, mais um dia que o Senhor me permite recomeçar. Então, é dessa forma, é simples nós fazermos uma oração, muito simples. Falar com Deus, Ele tem todo o tempo, nós temos 24 horas num dia, se a gente não tirar uns 10 minutos em 24 horas para falar com Deus, que a gente tira muito mais conversando à toa no celular, né, no WhatsApp, aí, nas coisas da internet, que a gente tirar esse tempo. Quanto está voltando, em Uberaba, algumas casas, né, pouquíssimas casas, umas 5 casas, talvez nem isso, que esteja em andamento, como a nossa lá, maioria fechada, sem data de saber quando voltar. Então, estamos observando que trabalhadores de várias casas estão nos procurando. Como que eu faço? Eu falo, olha, existem os recursos, ofereço os recursos dentro da nossa limitação, né, que nos permite a lei conduzir dentro da nossa casa, com todo respeito. E nós estamos agasalhando esse pessoal todo lá. E assim, somos nós. Somos nós. Nós lembramos que a Segunda Guerra Mundial, nós já comentamos aqui, mas é bom nós lembrarmos disso. A Segunda Guerra Mundial está no livro, se não me engano, Os Mensageiros, André Luiz. Estava a Segunda Guerra Mundial, eles estavam voltando à Terra para recolher irmãos nossos desencarnados. E eles no alto, no plano espiritual, já próximo à atmosfera nossa, próximo à Terra, eles observam os bombardeiros, aqueles aviões jogando bombas numa cidade, pequena cidade, interior da Inglaterra, chamada Bristol. Então eles observaram, não tinha nem onde jogar mais bomba, e eles observaram que entre aquelas bombas todas que caíam, imensas, e destruindo a cidade, subia uma luz que ultrapassava por eles e ia em direção ao universo. E chamou a atenção, então o diretor espiritual do André Luiz falou, vamos ver o que está acontecendo. Esse lá era uma igrejinha simples, pequenininha, toda destruída com a bomba, com as bombardeiras, caindo, né, as bombas constantemente. E eles foram observar que tinha um grupo de cristãos que oravam ali dentro daquela pequena igreja. Eles não abandonaram o Cristo, não. Eles foram para lá orar, e bomba caindo de lá e de cá, eles ali. As bombas não caíram mais na igreja, justamente a providência divina já fez com que desviasse o foco, né, para outro local. E eles cantavam um hino que Paulo de Tarso cantava quando estava preso. E até os próprios espíritos iniciaram o cântico cristão, espiritualmente junto com os encarnados. Um pequeno grupo orava a Deus, pedindo paz, que livrasse eles de todas essas dificuldades. Então, era o mesmo hino que Paulo de Tarso, quem já leu o livro Paulo e Estevão vai saber do que eu estou falando. Como é bonito essas coisas nas nossas vidas, né? Como é bonito a gente presenciar. Então, nesse momento nosso, que nós precisamos observar, é que nós estamos fugindo desse recurso divino. Nós não estamos sendo como esses cristãos. Nós precisamos ser, acreditar em Deus, acreditar que tudo passa. E não resolve. Esse momento passa, outros surgem, né? Quantas dificuldades surgem constantemente. Mas é assim mesmo, nós temos que entregar a Deus, Deus sabe o que faz, né? O Albino Teixeira nos diz assim: como é fácil de perceber na solução de qualquer problema, o pior problema é a carga de aflição que criamos, desenvolvemos, sustentamos contra a nós. Então nós percebemos assim, é a carga da aflição que nós criamos. Se nós estamos num momento onde requer os cuidados,
Mas nós fazemos isso muito pesado para nós, sofrimento. Hoje mesmo fomos procurados por uma trabalhadora da casa, desequilibrada. Por quê? Uma médium de grande valor, afastou, né, com respeito ao momento nosso, do planeta Terra, mas não suportou, voltou. Isso já aconteceu com vários outros. Porque nós temos que descer de cima do muro. Ou nós acreditamos em Deus ou nós negamos Ele. Ficarmos em meio termo, nós já estamos negando. É preciso que nós tenhamos fé. Olha, eu não vou à casa espírita porque a igreja, nós temos a Igreja da Medalha Milagrosa em Uberaba, uma igreja muito antiga, muito reconhecida, um ambiente, uma energia, umas irmãs que cuidam lá generosamente, muito cristãs, muito autênticas, uma responsabilidade imensa, como várias outras, mas falando lá. Então a igreja comporta 150 pessoas pelas leis da saúde, lá dentro da igreja, que é uma igreja muito grande, maravilhosa, uma igreja tradicional, umas bênçãos maravilhosas que recebem lá. Então eles iam distribuir 100, 150 que entraram primeiro, os outros aguardavam, vinha no outro dia. A gente está dando 50 pessoas na missa, para até distribuir 100. Então vejam, aí você vai ao shopping lotado, você vai ao supermercado, filas imensas, nas farmácias, rezar não pode, por quê? Perigoso a doença. Nós temos que passar um pouco, eu não vou com respeito, então vamos rezar em casa. Vamos rezar em casa, juntar a família, sentar, vamos. Aí você faz na sua casa um trabalho espírita. Um pede passe para o outro ali, né? Vai distribuindo energias. Mas você já imaginou o espírito dos enfermos que vai passando pode adentrar no seu lar? Porque costumeiramente estão recebendo e depois você pode ter dificuldade com tudo isso. Pode afetar aquele que tem uma fraqueza maior e trazer transtorno dentro de casa. Então nós devemos orar-se em casa, não fazer da nossa casa um templo espírita, né? Ou uma casa onde vai acolhe um, acolhe outro, não pode. Se for só a família, está correto, tem que realizar o evangelho no lar. Nós realizamos o evangelho no lar todos os dias aqui em nossa residência, com as bênçãos de Deus. Mas, meus irmãos, nós temos que agradecer muito a oportunidade. Se nós quisermos melhorar, nós melhoramos. Basta que nós nos esforçamos um pouco mais. É preciso que nós façamos, que nós estamos dando lições de moral. Estou falando para mim, eu tenho 2 ouvidos pertinho da minha boca. Escuto bem, graças a Deus. Então estou falando para mim. Por isso eu falo, temos que esforçar. Porque todo esforço nosso é pouco. Nós não sabemos. Desencarnou fulano com Covid, desencarnou, até o nosso Senhor Jesus Cristo desencarnou. Todos irão desencarnar que está encarnado. Nós começamos a desencarnar o dia que nós nascemos. Nós já nascemos aqui na Terra encarnar, já com a malinha pronta, na fila, nós não sabemos a posição. Mas muitos vão cedo, outros vão mais tarde. Então um dia nós vamos, de uma forma ou de outra. Não podemos ser só aquele aventureiro, arriscar a vida, né? Mas que Jesus nos abençoe, meus irmãos. Nós vamos pedir aqui o medicamento nas nossas águas, rogar ao nosso Pai Celestial, nos outros nossos vasilhames que está aqui na mesa. Nos vasilhames no lares dos nossos irmãos, que nós estamos nesta fraternidade, em todos o nosso Brasil, o nosso planeta Terra, que o nosso Senhor Jesus possa derramar bênçãos sobre todos nós, Senhor, que possamos buscar a fé, que nós possamos entender que a verdadeira felicidade não está aqui na terra, que nós tenhamos esta consciência. Este medicamento vem nos acalmar, nos trazer a paz, nos trazer as bênçãos em nossas vidas. E nós queremos então também falar novamente, né, o nosso livro Berço Renovador, graças a Deus, um livro que alcançou os êxitos necessários, alcançaram, né? Um livro, um romance, tem todos os retratamentos mediúnicos nele. Quem leu, graças a Deus, gostou muito. Nós já estamos iniciando a 2ª edição dele, se Deus quiser, porque
praticamente as vendas se esgotaram, graças a Deus. Então, é o primeiro livro que recebi humildemente, pela minha humilde mediunidade que Deus me prestou. O Berço Renovador, nosso querido Hilário Silva, e o qual eu sou grato. E o nosso outro livro, Luz e Acalento, também Hilário Silva e amigos. Diversos espíritos passaram para mim, através de mim, graças seja a Deus, né? Esse abençoado livro. Nós estamos com os outros já a caminho também. Então, que o nosso Senhor Jesus Cristo possa nos abençoar. Esses livros estão revertidos da venda para a nossa construção, né? Se Deus quiser, nós vamos realizar. Não anda fácil, né? As coisas andam mais difíceis, mas aos poucos nós vamos conseguir. Nós vamos realizar uma pizza dia 10 de outubro, que é arrecadar fundos, porque nós vamos fazer a laje, só a laje lá fica em 40 mil reais. Nós não temos esse valor, mas se Deus quiser, com a pizza, nós iremos conseguir. E também com as doações que têm chegado, graças a Deus, de uma forma ou de outra, está chegando. Nós ficamos muito felizes e agradecemos a todos que têm nos ajudado tanto com as doações, com as formas que têm nos ajudado tanto. Então nós ficamos muito felizes mesmo. Estamos colocando a cerca elétrica e a construção está caminhando nas vontades de Deus. Que Jesus nos abençoe e possa nos amparar. Se alguém um dia quiser ir lá conhecer a nossa construção, fica na rua Antônio Carlos Ferreira de Brito, 290, Jardim Maracanã. Lá que está, tudo legalizado, tudo dentro da lei, com alvará, graças a Deus, tudo normal para a construção. Nós agradecemos a todos pelo carinho que tem tido conosco. E para encerrar, nós gostaríamos de lembrar novamente sobre os tratamentos de amanhã. Amanhã, a partir das 22 horas, tratamento à distância. E temos o nosso canal no YouTube, que nós vamos colocar o vídeo agora mesmo lá, e aqui no Face, que estamos fazendo. Graças a Deus, que Jesus nos abençoe, uma ótima noite de descanso, um restinho de domingo, uma semana muito abençoada, voltada em paz, em luz, em fé em Deus. E com Deus nós vamos superando, com amor, com sabedoria, com resignação e com fé. Muito obrigado a todos, que Jesus nos abençoe. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Muito obrigado.